Paz do nosso Deus, povo do Senhor, igreja do Cordeiro, igrejas consagradas em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos abençoe hoje e sempre, nesse dia 24 de dezembro. Povo de Deus, estamos aí a um passo já do ano de 2025. Faltando agora poucos dias para acabar esse ano de 2024, povo de Deus, povo do Senhor. Talvez muitas pessoas não conseguiram chegar até aqui. Começaram no mês de fevereiro, começaram em março, começaram abril, maio. Mas irmão, esqueceu do mês de janeiro. Povo de Deus, talvez muitos chegaram na metade do ano. Talvez muitos por até outubro desistiram, recuaram, povo do Senhor. E muitos estão abatidos, não prosperaram, não conseguiram aquilo que queriam, aquilo que pediram à meia-noite da virada do ano passado já. Quando era 2023, quando faltava 2 minutos para meia-noite, quantos que correram dobrar o joelho, oraram, clamaram a Deus: olha, esse ano vai ser vitória, vai ser bênção, filho liberto, filha transformada, esposa abençoada, esposa abençoada, a sogra reconciliada, o sogro com o genro. Quantos se lançaram na virada do ano de 2023 para 2024? Agora já estamos a um passo da virada do ano de 2024 para 2025. E muitos estão preocupados, povo de Deus, com o dia 25 agora. Povo de Deus, eu fui criança, todos foram criança. Eu nunca tive um Natal quando fui criança, nunca. Eu fui ter uma festividade assim, de alimentos, quando eu estava grande já, moço. Eu com meus irmãos, muito sofrimento, muita prova. Mas naquele tempo nós não era crente. Eu não era crente naquele tempo. Hoje eu sei, povo de Deus, que na verdade somos nós que nascemos para Jesus. Jesus um dia nasceu para nós, é verdade, mas ninguém sabe se é o dia 25. Ninguém sabe, povo do Senhor. Ninguém tem a clareza se é o dia 25 mesmo. Mas é uma data que foi tabelada, foi proclamada: olha, dia 25 é a festa. Amém. Decreto do homem na terra. Amém. Glória a Deus. Mas eu queria falar uma coisa para toda a igreja do Senhor, todas as igrejas, para todas, não importa a placa, a sigla de uma igreja. O nosso Jesus, povo de Deus, ele se fez pobre. Pobre. Esse Jesus que muitos pregam aí nas igrejas, de grandes prosperidades. Povo do Senhor, não se engane. Esse Jesus nasceu, como eu moro num lugar muito humilde. Jesus nasceu na favela de Belém. Assim eu posso falar. Como muitas vezes nos chamavam antes, quando era criança, que nós era favelado, né? Muito pobre, muito simples, nós quando era criança. Povo de Deus, minhas irmãs, meus irmãos. Dói de falar isso, a gente chora. Mas é a nossa vida. E muitos povos de Deus agora talvez estejam tristes. Nossa, amanhã é o Natal, o que eu vou dar para meus filhos, para minhas filhas? Não pude comprar um brinquedo para o meu filho, para minha filha. Muitos estão se perguntando. Não vou poder assar uma carne. Mas lembre que Jesus, ele foi pobre. Você tem que pôr isso no teu coração.
Chega desse Jesus que eles falam fantasiado de tantas riquezas. O nosso Jesus é rico, mas lá no céu, povo de Deus. Lá no céu, sabe? Jesus, ele foi muito simples, perseguido. Uma criança. Jesus era tão pobre que os magos foram lá no palácio de Herodes. É aqui que nasceu o rei dos judeus. Herodes ficou doido. Na onde que está esse homem que nasceu, essa criança? Eu também quero adorá-lo. Por que Herodes queria adorar essa criança? Porque ele queria matar a criança. Jesus já nas fraldas, ele já queria tirar a vida de Jesus, para que Jesus não crescesse, povo de Deus, porque ele sabia que ele ia perder o trono dele, os bens materiais, o palácio, o reinado. Ele sabia que ia ter que passar o trono, mas o trono do nosso Jesus não era aqui, povo de Deus. O meu reino não é desse mundo, daqui eu não sou. Tem pessoas batalhando para ficar aqui mesmo, derrubando, magoando as pessoas, judiando, falando mal, criticando. Os antigos falavam assim, quem não ajuda, também não estrova. Então, se você não pode ajudar alguém, se você não pode dar uma cesta básica, dar uma roupa para alguém, não estrove, não fale nada. O nosso Jesus, ele foi muito pobre, povo de Deus, pobre, nasceu numa manjedoura. Os magos arrumaram uma perseguição para Jesus, para eles. Olha, fujam, porque Herodes pretende matar a criança. Tem pessoas que não ajudam e querem destruir, querem ainda criticar, querem derrubar o irmão, a irmã. Povo de Deus, isso é triste. É constrangedor para nós. Então, a igreja do Senhor Jesus, que nós venha entender quem é o nosso Jesus. Quando teve a eleição da virada dos governantes, você sabe. Eu quero testificar isso. Eu quero testificar isso para vocês, meus irmãos, minhas irmãs, liderança de igreja. Eu estava na igreja, lá com outro irmão, no culto, e entrou um homem dentro da igreja. Aquele homem estava armado. Ele estava armado, eu sentia que ele estava armado, sim. Ele estava de jaqueta, e ele sempre mexia no bolso e ficava nos encarando com um olhar mau. Aí eu comecei a explicar quem que era Jesus. Eu comecei a explicar quem que era o nosso Jesus, pobre, nasceu numa manjedoura. Ele se humilhou a si mesmo. Você fez como nós, pecador. Me diga uma coisa, meu irmão, minha irmã, você que é um líder de igreja, você que tem muito dinheiro, muitas posses. Supondo, vamos supor que você tem aí uma mansão com piscina, chofer, mordomos, muitos empregados, muitas terras, quiosque. O melhor dessa terra. Você deixaria tudo isso para morar numa favela? Vamos supor, para você morar numa favela ali, no caso em São Paulo, respeitando os nossos irmãos, as nossas irmãs, cada família, em nome de Jesus, porque eu também moro num lugar muito simples. Moro também num lugar que chamam de favela, mas não é. É a casa que Deus tem nos concedido nessa terra, povo de Deus. Amém? Famílias do Senhor. Você pode dizer amém? Então, povo de Deus, você teria coragem de deixar a tua mansão com piscina, choferes, mordomos, empregados, do bom e do melhor, para você morar num barraco de lona, numa casinha de costaneira, para você ganhar aquele lugar inteiro para Jesus, para salvação? Você teria essa coragem de abandonar tuas riquezas agora, para você morar num lugar muito simples,
para você ganhar um povo e, além do mais, entregar sua vida depois por eles. Você teria essa coragem? Pense se você teria essa coragem de abandonar tudo. Pensa. Você teria essa fé de deixar o teu salário de 30, 50 mil para ganhar um salário mínimo e morar num lugar tão difícil, sem um banheiro para tomar banho, sem um lugar adequado até para dormir, para você ganhar aquele povo? Você teria essa coragem? Pois Jesus fez isso por nós, povo de Deus. Ele se humilhou. O nosso Jesus era tão pobre que quando teve aquela multidão de 3 dias, que todos são cientes disso, aquela multidão de 3 dias que ali clamava a Deus, o Senhor se compadeceu deles. Mas Jesus não tinha um pão para dar para eles. Veja, o nosso Jesus não tinha um pão para dar para aquele povo. Às vezes você olha assim, eu não tenho nada para dar para meu filho amanhã, para minha filha. Se pode eu pensar, puxa, mas eu não tenho nada. Não há bicicleta, nada. Não tem estudo. Que vida que é essa? Mas lembre que Jesus disse, bem-aventurados sois vós os pobres. Porque o reino de Deus é dos pobres, povo do Senhor. Pobre. Tem o pobre de pobre, tem o pobre de espírito também. Aquele homem que estava lá no Apocalipse, ele era rico. Mas ele era pobre, miserável, nu. Aquele homem do Apocalipse, a Bíblia não fala se é um homem ou se é uma mulher, mas aquela pessoa era arrogante, eu não preciso de nada. Aí Deus fala com ele, olha, você é pobre, você é nu, você é miserável, compra a veste de mim, compra a colírio pro olho. A pessoa só que pensa que tem muito dinheiro, muitas condições, ela está cega, nua diante do Senhor. Falta colírio nos olhos, povo de Deus. Não deixe ninguém te enganar você, meu irmão, minha irmã. Leia as escrituras, não deixe ninguém passar você para trás, não. O nosso Jesus está na nossa frente, mas ele nunca passou ninguém para trás, não, povo do Senhor. Nunca fez isso. Nunca enganou ninguém. O que Jesus fala, ele cumpre. Então veja, Jesus, ele não tinha um pão, ele se compadeceu. Aí ele perguntou, mas alguém tem um pão aí? Alguém tem alguma coisa de comer? Pergunta aí. Aí aquele rapazinho tinha pão e tinha peixe. Hoje, do jeito que as pessoas são tão higiênicas, conforme a pessoa nem cumprimenta, conforme a pessoa nem olha na cara, conforme a roupa da pessoa já pensa que a pessoa é um malfeitor, é um transgressor, já pensa que é uma pessoa da vida. Tem pessoas que são assim, infelizmente, povo de Deus. Você teria coragem de comer um pão de 3 dias e um peixe de 3 dias que estava numa bolsa? Aquele rapaz, ele não comeu aquele pão durante 3 dias e 3 noites. Aquele peixe estava ali naquela bolsa, junto com o pão. Aí Jesus fala, traga aqui. Ele apresentou para o pai e deu de comer 5.000, fora crianças, mulheres. Ainda deu para aquele rapazinho 12 cestos. Mas o nosso Jesus é pobre, povo de Deus. Quando Jesus foi pregado na cruz e morreu, por um espaço de tempo, ele não tinha uma sepultura para ser sepultado. Nada. Aí quando aquela mulher pegou aquele bálsamo cheiroso e derramou nos pés de Jesus, no corpo de Jesus, alguém criticou ainda, falou, nossa, você podia vender, né? Falsa compaixão, nossa, você podia vender esse óleo, esse azeite, e poderia dar aos pobres. Aí Jesus disse, olha, os pobres vocês têm todo dia. Veja, os pobres vocês estão todo dia, mas a mim, pouco vocês me têm, pouco. Eu estou aqui por um espaço de tempo com vocês.
Ninguém queria aceitar Maria com Jesus. Quando Jesus estava para nascer, Maria não achou um lugar para ela se hospedar, para colocar ali, para trazer Jesus a esse mundo. Foi numa estrebaria, povo de Deus. Muito simples, muito pobre. Não deixe ninguém ficar fantasiando, iludindo vocês. Tem pessoa que tem profissão. Tem pessoa que ganha 10, 20 mil. Tem pessoa que ganha meio salário, tem pessoa que ganha um salário. Ainda fala, se você não der uma certa quantia, ó, você está roubando de Deus, hein? Como que você está roubando aquilo que você não tem? Hein, povo de Deus? O que adiantou aquele homem que estava lá na igreja? O que adiantou aquele homem que estava lá, olha, o fariseu, olha, eu jejuo 2 vezes por mês. Eu dou dízimos. Eu não sou igual esse publicano e arrogante, povo de Deus. O que adianta ter as coisas, ter status, estar bem numa igreja, mostrar os seus bens materiais e ser orgulhoso, egoísta, arrogante, pisar nos pequenos do Senhor? O que adianta? Aquele fariseu fez isso. Olha, eu não sou que nem esse aí. Mas só que tinha uma coisa, aquele homem, aquele publicano era salvo. A oração dele foi ouvida, povo de Deus. Foi ouvida. Por quê? Porque ele não tinha nem coragem de olhar para o altar do Senhor. Ele estava ali, cabisbaixo, olha, Senhor. Igual o centurião, Senhor, eu sou um pecador. Me perdoa, Jesus, eu sou um pecador, eu preciso de uma palavra do Senhor, sabe? Então hoje muitas pessoas estão aí. Talvez você está triste porque você amanhã não tem nada para fazer. Hoje é a véspera, à meia-noite, e vão comer pizza, bolo, refrigerante, as coisas, e você olha para os teus filhos ali olhando para você. Eu quando era criança eu ficava olhando para minha mãe, para o meu pai. Mentira. Nada. E nós ia fazer o quê? E meu pai não deixava nós pedir esmola, povo de Deus. Meu pai, Deus o livre. Se eu pedisse esmola, meu pai arrancava minhas orelhas. Surrava nós. Porque ele tinha medo que nós fosse transgressores mais tarde, malfeitores, como Jesus foi posto entre dois. Eu não gosto muito de falar essa palavra, mas Jesus disse que ele virá como um ladrão da noite para arrebatar a sua igreja, né? Virá como um ladrão da noite. Então, povo de Deus, povo de Cristo, então não se iluda. Quantas pessoas que vão passar amanhã, esse dia 25, a véspera, numa UTI, internado. Quantos que estão de luto nesse mês de dezembro, povo do Senhor? Perderam o pai, a mãe, um filho, uma filha, uma criancinha pereceu. Aí a pessoa vai para, meu Deus, o meu ano acabou, minha vida. Um sentimento de luto. Imagine a criancinha falar, pai, eu quero um brinquedo. Papai não tem, filho. Mamãe, compra um vestidinho para mim. Mamãe não tem dinheiro, filha. Mas Deus vai preparar. Diga comigo, igreja, Deus vai preparar, diga. Diga. Agradeça a Deus se você tiver o pão na tua mesa, hein? Se você puder amanhã, faça um pratinho, faça aí põe um pouco numa panela aí. Pega teu carrão, tua caminhonete, teu caminhão, teu avião, teu helicóptero, e leva lá naqueles lugarzinhos pobres. Jesus disse, quando você fizer uma festa, veja o que é o nosso Jesus. Um homem tão simples, igreja. Veja o que ele falou, olha, quando você fizer uma festa, convide os paralíticos, coxos, cegos, surdos e mudos. Convide aquele que não tem nada para vir na tua festa. E você vai ser bem recompensado por Jesus ainda. Vai. Vai o coração da gente, né, povo de Deus, e falar essas coisas.
Dói. Quantas pessoas que estão se regalando agora, esplendidamente. E se chegar uma pessoa simples lá bater no bordão da sua casa, ainda é capaz de chamar as autoridades. Eu tenho um delinquente no portão da minha casa, incomodando aí no meu portão. Um amigo meu, final de ano ele foi procurar serviço, mês de dezembro. Não é que ele não estava trabalhando, ele estava. Mas mês de dezembro, tipo novembro, enfraqueceu muito o serviço. E chegando a festividade, ele foi procurar serviço no mês de dezembro. Ele chegou numa casa lá bater palma, com a mochilinha dele, tudo, a roupa meio suja, roupa de serviço. Aquela pessoa chamou as autoridades para ele. Chamou as autoridades. Aí teve um enquadro, né? Eles perguntaram: o que você quer aqui? Não, eu sou pedreiro, sou carpinteiro. Eu estou em busca de serviço, de trabalho. Imagine a vergonha daquela família. Um trabalhador trabalhando pedindo serviço. Então, povo de Deus, nós vamos ser sempre rebaixados, humilhados. Com os irmãos que já me deram uma camisa, uma calça, um alimento. Povo de Deus, nós somos dependentes de Jesus, igreja. Dependentes. Por isso que a Bíblia fala em Romanos capítulo 14, que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é gozo, paz e alegria no Espírito Santo de Deus. O reino do Senhor é isso, alegria, gozo e paz. Não é comida nem bebida, povo do Senhor. Você que tem condição, amanhã pegue teu carro, faz aí uma panela, pega uma sacola, umas coisinhas, leva para aquelas pessoas bem pobrezinhas. As criancinhas vão ficar felizes e alegres, povo de Deus. Sabe? Passa o que muitas pessoas vão passar um dia 25 angustiado. O nosso Jesus, ele foi pobre, povo de Deus. Não deixe ninguém enganar você. Um dia Jesus falou comigo, meu servo. Você acredita que Jesus fala com o homem e com a mulher? Você ouve a voz do Espírito Santo? Um dia eu estava orando na igreja, no ministério de oração, e eu estava orando, e o Senhor falou comigo, falou: meu servo, se todas as revelações, todas as profecias viessem da minha parte, meu servo, o mundo seria diferente, não é verdade? Eu comecei a chorar diante do Senhor. Eu falei: Senhor, porque muitas pessoas estão decepcionadas. Quantas pessoas que vão passar doentes esse dia? Casamentos que foram desfeitos por causa que alguém falou aquilo que não devia. Não viu o que estava acontecendo, foi lá e criticou. Meu casamento acabou e agora está lá o esposo triste, a esposa triste por um lado, as crianças. É muita dor nessa terra, povo de Deus, sabe? Muita dor. É muito triste as coisas. Mas que nós possamos passar esse dia 25 clamando a Deus, orando. Não desespere, povo de Deus. Não desespere. Eu aprendi uma lição no Senhor no ano 2001. Eu perdi tudo que eu tinha, tudo. Morava numa casa mais ou menos, tinha um serviço mais ou menos bom. E eu perdi tudo, povo de Deus, né? Perdi. Fiquei desempregado, fiquei sem nada. Fui morar num barraquinho de lona, de costaneira. Dormia num tapetinho. E ali Deus falou muito comigo, povo de Deus. Ali o Senhor falou muito comigo. Me provou muito. Me deu paciência. Eu não me desespero mais. Se hoje eu estou com fome, amanhã eu sei que, ou depois, Deus vai preparar um prato de alimento para mim. Eu tenho certeza, povo de Deus. Leva 10 dias para começar a desidratar o corpo. 10 dias. Será que em 10 dias você não vai conseguir 1 quilo de feijão, um pacote de arroz? Vai.
Mas sim, povo de Deus, igreja do Senhor, não deixe ninguém enganar você não. Você pode estar até chorando nessa mensagem aí, derramando lágrimas, mas é pura verdade. Tem muitos que vão ter bastante, Jesus falou. Olha, muitos, que tem, ainda mais terão. Aquele que tem, muito mais lhe será dado. Mas porém aquele que não tem, até o que tem pode ser tirado, povo de Deus. Mas por quê? Mas por que Deus vai tirar de mim? Por causa da tua salvação. Você quer ser salvo? Às vezes você perdeu um emprego, às vezes você perdeu uma direção boa que você tinha. Hoje você está desesperado. Meu Deus, eu tinha carro, eu tinha casa, eu tinha conta bancária, eu não tenho nada. Mas lembre que você tem Jesus no teu coração. E quem tem Jesus tem tudo. Quem tem Jesus tem tudo. Então você que tem possibilidade, meu irmão, minha irmã, prepara tudo hoje, né? Prepara. Se você não puder entregar no dia 25, tem o dia 26, tem o dia 27, o dia 28. Faz uma surpresa para as famílias pobres. Vai lá com o teu carrão lá, umas 5 cestas básicas, reparte para as famílias, uns brinquedinhos, quem tem condição, abençoe, né? Jesus fez isso. Jesus, ele repartiu algo tão importante com nós. Ele deu a sua vida por nós. Ele repartiu gotas do seu sangue. Ele repartiu a sua vida com nós. Ele disse, olha, ninguém tem poder de tirar a minha vida. Eu dou a minha vida espontaneamente. Eu tenho o poder de dar a vida e de tirar a vida também. Então, povo de Deus, não se esqueça. O nosso Deus fala assim, fale pro fraco que eu sou forte. Um dia nós vamos ser ricos. Nós não vamos carregar ouro no bolso, prata. Nós vamos pisar em tudo isso, assim como Jesus está pisando. Aonde tiver o nosso tesouro, ali vai estar o nosso coração. Então lembre do teu Jesus, um homem pobre, um homem perseguido. Os discípulos eram tão pobres, povo de Deus, que eles estavam indo para o templo para oração, e lá estava uma pessoa, um pedinte, pedindo, né? Eu não gosto muito de falar mendigo, mas ali estava um pedinte. E aquele pedinte ali pediu algo para os discípulos. Veja o que os discípulos tinham. Nem um centavo no bolso, povo de Deus. Então, por isso que eu falo, não se engane. Não se engane. Glória a Deus. Não se engane com essas coisas. Aí os discípulos falaram, olha, nós não temos prata, não temos ouro, não temos nada. Não temos nada, mas nós vamos dar para você algo tão importante, levante e anda. Ele saiu andando, glorificando a Deus. Que nós possamos sair andando dessas lutas, povo do Senhor. Dessas provações. Que nós possamos, igreja, sair andando. Que aquele pedinte, ele saiu andando da sua luta. Saiu caminhando, glorificando a Deus. E nós também vamos, povo do Senhor, eu creio. Eu creio que a pouco mais nós vamos orar, nós vamos clamar a Deus, e Deus vai nos dar vitória. Vai. Lembre, nem só de pão o homem viverá, mas também viverá de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, povo do Senhor, nosso Deus fala, nosso Deus caminha, nosso Deus ouve, nosso Deus enxerga. Ele conhece a intenção do nosso coração. Ele está vendo agora você chorando, irmão e irmã. Talvez você pede, Senhor, meu maior presente, eu queria que a minha esposa voltasse para casa, ou vice-versa. A esposa pedindo para o esposo voltar. A mãe que quer falar com o filho, que não viu mais. O pai que quer falar com a filha, a sogra que quer abraçar a nora. Povo de Deus, se confraternize, pede perdão para Deus, misericórdia.
Pede graça para Deus, força. Nós vamos vencer, povo de Deus. Lembra? Bem-aventurados sois vós os pobres. Pobre povo de Deus. Sofrido. Bem-aventurado. O Senhor diz na carta de Tiago, capítulo 2, que Ele escolheu os pobres desta vida. Não é riqueza material, só já pensa que, ó, dinheirinho. Não. Riqueza espiritual, povo de Deus. Quantas pessoas que vão passar esse Natal com câncer, outros com AIDS, tuberculose, outros vão passar numa cadeira de roda. Outros receberam a notícia do médico: olha, você tem poucos dias de vida. Como é que fica uma pessoa dessa, povo de Deus? Em saber que ela não vai poder andar. Como é que fica uma pessoa dessa que foi parar numa cama e até agora, povo do Senhor, está ali na prova? Então, igreja do Senhor Jesus, glorifique o teu Deus. Se você não tiver nada na mesa, não é fácil, mas glorifique a Deus em tudo, dê graças. Em tudo. Provérbios fala assim: é melhor comer um bocado seco, um pão seco. Não sei se você já comeu um pão seco, do que uma mesa farta, cheio de briga, cheio de contendas, povo de Deus. Você que é crente de verdade. Não aquele crente que desce a língua em todo mundo, que fala mal de não. Esse não é crente, povo de Deus. Esses não são crentes, não. Mas você que é crente, você que é convertido, sabe o que você vai fazer, o que eu vou fazer? Nós vamos orar por aqueles que vão festar, vão lá se envolver em tantas coisas, para que Deus livre, para que Deus guarde a vida deles, e eles sejam um crente um dia em Cristo Jesus. Então, povo do Senhor, povo de Deus, eu quero agradecer a todos vocês, povo de Deus. Me ajudem ali no YouTube, eu tenho um canal ali, canal Moreira IPDA. Canal Moreira IPDA. Qual que é teu WhatsApp, cooperador Moreira? Meu WhatsApp é o 42 991 11 70 13. Eu vou repetir de volta meu WhatsApp. O meu WhatsApp é 42 991 11 70 13. Se quiser pedir oração, uma palavra de Deus, nós vamos orar, povo do Senhor Jesus. É para isso que Deus nos chamou. E lembra, nós somos pecadores, nós somos tentados todo dia, mas Deus não tenta ninguém. Então, como disse o Senhor lá no Pai Nosso, que nós não venha cair em tentação, mas nos livra do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então Deus, Jesus, nos dará o livramento, povo do Senhor, a cada dia, a cada momento. Amém? Que Deus abençoe vossas vidas, povo de Deus. Espero que você reflita nessa mensagem de Natal. Reflita aí nessa mensagem. Se você chorou comigo, sentiu aí, você que tem dinheiro, você que tem possibilidades, você que tem muitos bens materiais, lembre que Jesus disse para aquele rico. O que Jesus falou para aquele rico? O que ele falou? Você lembra? Vai, vende e dá aos pobres. Você tem essa coragem? Não precisa vender. Mas se você repartir com alguém aquilo que Deus te deu um pouco, você será bem-aventurado. Bem-aventurado, meu irmão, minha irmã. Você vai ser bem-aventurado por Deus. Porque aquele que dá esmola, empresta para Deus. Se você deu esmola para alguém, você emprestou para Jesus. E o meu Deus, o teu Deus, não fica devendo nada para ninguém. Ele vai te ressarcir em dobro para você. Amém? Desejo para todos vocês um dia 25 de bênção, e um dia 31 de vitória. Querendo Deus, amanhã, que é dia 25, hoje é dia 24,
Querendo Deus, amanhã, dia 25, às 2 da tarde, eu vou estar orando por todos vocês. Por todas as nações eu vou estar orando. Amém, povo de Deus? Que Deus abençoe vocês. Que a paz de Deus lembre. Não fique esses pregadores fantasiando aí, tá? Fantasiando aí. Querendo enfeitar o evangelho. O nosso evangelho já foi enfeitado. Não com ilusionismo, mas foi o sangue de Jesus que foi derramado ali na cruz do Calvário, assinado com o sangue de Jesus a nossa vitória, povo de Deus. Romanos 8:31 fala assim: que diremos, pois, nós, se Deus é por nós, quem será contra nós? Versículo 32: se Deus não poupou nem o filho que amava. E agora? E no versículo 33 fala assim: quem intentará alguma coisa contra os escolhidos? Pois é Deus que justifica. Então, povo de Deus, receba a justificação de Deus. Se você pode fazer uma família feliz nesses restantes de dia que está aí esse ano de 2024, faça. Ajude, abençoe. Lembre que Jesus disse, ó situação de Jesus: tive fome, não me deste de comer. Tive nu, não me vestiste. Fui forasteiro, não me hospedaste. Tive enfermo, não fosse me ver. Tive preso, não fosse me visitar. As situações de Jesus aí, povo de Deus. Amém? Diga amém. Que Deus nos abençoe, povo do Senhor. E que essa palavra adentre em vossos corações. Lembre que tem muita gente precisando também das bênçãos de Deus. Que a paz do nosso Deus esteja em vossos corações, hoje e sempre, eternamente. Deus os abençoe. E que Deus também, através de vossas orações, abençoe a minha vida também. Amém, povo do Senhor? Fiquem todos na paz do nosso Deus.